Olá, nessa análise audiovisual, vamos responder a uma dúvida de um dos nossos usuários, Tarcísio Bossi. Meu paciente com fibrose cística, quais seriam as suas implicações para anestesia? Para responder essa pergunta, encontramos na literatura dois artigos, um mais antigo, mas com uma abordagem bastante interessante e sistemática a respeito das implicações da anestesia para os pacientes com fibrose cística, e um mais recente, de 2016, que aborda os pacientes com disfunção hepática e pulmonar concomitante, publicado na Clínica de América do Norte. A fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva relacionada a uma mutação no braço longo do cromossoma 7. Atualmente, a sobrevida desses pacientes pode ultrapassar os 40 anos, fazendo com que a presença desses pacientes na nossa prática diária seja absolutamente plausível. Por conta desse defeito genético, há uma alteração no funcionamento dos canais de cloro, alterando o processo secretório de sódio, cloro e água, acometendo vários sistemas orgânicos: o pâncreas, glândulas sudoríparas, salivares, o intestino, a vesícula biliar, o trato respiratório. Com relação às manifestações clínicas, ocorre grande variabilidade, tanto na gravidade quanto na progressão da doença. Alguns fatos são marcantes. Ao nascimento, a presença de íleo meconial e no primeiro ano de vida, esteatorreia, distensão abdominal e dificuldade de ganhar peso são marcas. Com o passar dos anos, infecções respiratórias de repetição e tosse crônica e o agravamento do acometimento pulmonar vão se tornar marcantes. Com a evolução, DPOC, cor pulmonale, bem como a cirrose hepática com todos os comemorativos, dentre eles coagulopatias, bem como as disfunções e síndromes desabsortivas vão levar à desnutrição, e esses pacientes frequentemente podem apresentar obstrução intestinal, trazendo para a prática do anestesista um quadro de uma síndrome de dor abdominal aguda, e esse paciente devendo ser anestesiado em caráter de urgência. Nessa tabela, resumimos os principais achados, as principais manifestações relacionadas a cada sistema, e vale um freeze dessa tela para avaliação nos seus pormenores. Na avaliação pré-anestésica, devemos tentar quantificar a reserva presente em cada um dos sistemas orgânicos, bem como o grau de acometimento da doença nos seus diferentes sistemas. A avaliação cardiopulmonar visa buscar a capacidade funcional desses pacientes e, com relação ao acometimento pulmonar, a presença de broncoespasmo, o volume de secreção desses pacientes, a avaliação de uma prova de função pulmonar, que frequentemente vai mostrar um padrão obstrutivo, com aumento da capacidade residual funcional, diminuição da capacidade vital, e uma gasometria, que no pré-operatório, se mostrar uma PaCO2 aumentada, está relacionada a uma maior gravidade da doença. Havendo a possibilidade, a fisioterapia respiratória deve ser iniciada no período pré-operatório. Isso vai melhorar muito o desfecho dos pacientes. Uma das marcas é a presença de coagulopatia. Medicações de uso habitual devem ser mantidas e reconciliadas o quanto antes no período pré-operatório. E devemos avaliar a introdução de laxantes, visto que esses pacientes frequentemente obstruem e fazem íleo no período pré-operatório. No pré-operatório, a monitorização hemodinâmica, havendo necessidade de ser invasiva ou não, deve ser avaliada de acordo com cada caso. Mas é interessante a quantificação da saturação do oxigênio em ar ambiente no pré-operatório, antes da indução da anestesia, facilitando o acompanhamento do pós-operatório. Esses pacientes, por conta da síndrome desabsortiva que apresentam, frequentemente são desnutridos e muito propensos à perda de calor na indução da anestesia e no ato operatório. Gasometria arterial e dosagem glicêmica, por conta das alterações sistêmicas desse paciente, devem ser utilizadas, e esses pacientes, por conta de um risco aumentado de pneumotórax, têm como melhor mistura de gases oxigênio e ar. Com relação à técnica anestésica, por conta de um risco aumentado de broncoaspiração, há de se considerar a sequência rápida e a manobra de Selick, devendo o paciente estar adequadamente pré-oxigenado,
A utilização da ketamina deve ser vista com algum receio por conta do aumento do volume de secreção das vias aéreas. E o bloqueio de neuroeixo deve ser sempre ponderado, pois a presença de coagulopatias é frequente nesses pacientes. O acúmulo de secreções faz com que a formação de rolhas no tubo orotraqueal seja muito frequente, necessitando aspiração cautelosa e frequente das vias aéreas. Intubação nasal deve ser avaliada após descartar possíveis obstruções, como pólipos nasais, que predispõem ao sangramento e uma grande emergência nas vias aéreas. A adequada reversão do bloqueio neuromuscular por conta das alterações pulmonares e outras relacionadas a esses pacientes deve ser sempre buscado. No pós-operatório, fisioterapia respiratória é mandatória. Adequada analgesia, utilizando opioides com cautela, tendo em vista o aumento da incidência de ilho, e a utilização de bloqueios periféricos podem facilitar bastante o manuseio da dor desses pacientes. Esses pacientes apresentam um risco aumentado de algumas questões que merecem cuidado e vigilância no pós-operatório. São mais propensos à obstrução das vias aéreas, depressão respiratória, formação de atelectasias, pneumotórax e desenvolvimento de pneumonia. A anestesia ambulatorial é frequente nesses pacientes. Muitas vezes chegam necessitando polipectomia nasal, endoscopia de seio paranasal. Mesmo em pacientes ASA 2 ou 3 que apresentem-se na fase de estabilidade clínica da doença, podem ser anestesiados com segurança, devendo ser buscada uma avaliação conjunta anestesiologista, pneumologista e cardiologista, para o melhor desfecho dos pacientes. Resumindo, longe de ser exclusiva da população pediátrica, nos dias atuais, cada vez mais vamos nos defrontar com pacientes com condições crônicas, doenças genéticas, que por melhoria das suas condições de tratamento chegam a idades mais avançadas e em condições de urgência vão estar tendo contato com o anestesiologista ou em procedimentos ambulatoriais. Para isso, deve-se lançar mão de uma abordagem multidisciplinar nos casos de pacientes mais complexos e um conhecimento adequado das implicações dos múltiplos sistemas envolvidos na fibrose cística. Dúvidas, sugestões ou críticas, entre em contato através do e-mail contato@nest4u.com. Um abraço!